Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. Depois das demissões, as boas notícias, as gigantes de tecnologia apresentam resultados melhores do que o esperado. A Amazon reverte prejuízo e cresce em todos os segmentos no primeiro trimestre do ano. A Meta supera estimativas e o Google tem o primeiro lucro da história na unidade de nuvem. A Microsoft lucra mais de 18 bilhões de dólares em 3 meses, mas sofre revés na compra do Activision Blizzard. E a Netflix anuncia um investimento bilionário na Coreia do Sul. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. E olha, como eu falei, havia uma enorme expectativa para saber dos resultados das gigantes de tecnologia. E quando a gente fala das gigantes de tecnologia, a gente está simplesmente falando das empresas mais valiosas do mundo. A pergunta era só uma: como é que elas se comportariam num mundo com juros em alta e depois de terem passado por um período tão crítico com milhares de funcionários demitidos? Vamos começar pela Amazon, que apresentou um resultado bem melhor do que o esperado. Por isso que Jeff Bezos, o fundador, está com esse sorrisão no meio do telão aqui do Business, porque realmente foi bem melhor do que esperado em 3 meses. Lembrando sempre que todos os resultados que eu falar aqui no Business a partir de agora é do primeiro trimestre, dos 3 primeiros meses de 2023. A Amazon teve um lucro aí de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Ela imediatamente reverte o prejuízo que ela teve um ano antes. Um prejuízo aí de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. No canto aqui da nossa arte, ao lado do Jeff Bezos todo animadinho, as receitas em vendas, o quanto ela vendeu a Amazon em apenas 3 meses, é um número impressionante. Claro, são 127 bilhões e 400 milhões de dólares, é uma alta de 9%. E eu quis chamar aqui um outro faturamento, porque às vezes muita gente pensa que a Amazon é só um grande comércio eletrônico, mas não, ela tem várias áreas, ela é uma grande empresa de tecnologia. E o faturamento da AWS, que é a Amazon Web Services, que é focado ali em computação em nuvem, cresceu 16% e faturou aí 21 bilhões e 400 milhões de dólares. Foi um tremendo de um resultado, foi um belo resultado. Só para se ter ideia, as receitas cresceram em todos os segmentos. A Amazon informou, inclusive num comunicado, que estima crescer entre 5% e 10% nas vendas deste segundo trimestre na comparação com o mesmo período de 2022. Ela pretende aí, projeta algo em torno entre 127 e 132 bilhões de dólares. É muita grana, né? Tudo isso, toda aquela arte que eu mostrei para vocês e essa projeção animou tudo que é investidor no mundo. As ações da Amazon subiram imediatamente, subiram 7,4% no pós-mercado em Nasdaq e fez muita gente perguntar, se questionar aí, se os analistas de Wall Street, coração financeiro de Nova York, não estavam, digamos, pessimistas demais com os resultados dessas empresas. Vocês vão conhecer as outras daqui a pouco, porque o resultado foi bem mais satisfatório que o esperado. A gente tem que lembrar, né? A Amazon, ela demitiu 27 mil profissionais nos últimos meses, depois de ver a receita e o lucro em algumas áreas diminuírem na comparação com 2020 e 2021, porque a demanda com as pessoas confinadas no mundo nesses 2 anos foi muito grande, o que fez ela contratar muita gente. A Amazon, ela tem um batalhão, sabe de quanto? 1.500.000 profissionais. É muita gente trabalhando. Imagina você trabalhar numa empresa com 1,5 milhão de profissionais. Além desse 1,5 milhão, tem ainda 370 mil robôs trabalhando, inclusive muitos aqui no Brasil, nos centros de distribuição. Bom, vamos falar agora da Meta, porque eu imagino que Mark Zuckerberg deve estar rindo com esse resultado, porque os resultados da Meta, a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, vieram melhores do que o esperado. A gente tem os resultados aqui no telão. O lucro da Meta
foi em 3 meses, né? Nos 3 primeiros, até março. O lucro foi de 5 bilhões e 70 milhões de dólares, uma queda aí de 24% na comparação anual. Você pode me questionar, ué, Bruno, caiu pra caramba. Mas o mercado achava que ia cair bem mais. E por isso que animou, por isso que todo mundo ficou animado aí com esses resultados da Meta. Eu chamei a atenção para duas medições aqui desse balanço que eles apresentaram. Vou começar aqui por esse número muito poderoso. A Meta, os usuários diários ativos do Facebook bateram 2 bilhões, mais de 2 bilhões de usuários que estão todo dia ali no Facebook, uma alta aí de 4% na comparação anual. É muita gente, é um número muito poderoso que só o Mark Zuckerberg tem. É muita gente conectada ali no Facebook. Agora, o metaverso segue no prejuízo, um prejuízo ainda de 4 bilhões de dólares. Essa divisão do metaverso continua dando prejuízo. Agora, tirando o metaverso, o resultado agradou e muito. As ações da empresa, inclusive na última semana, atingiram o maior valor dos últimos 14 meses e a Meta agora está avaliada em 537 bilhões de dólares. Apesar desse fiasco, vou chamar assim, posso chamar de fiasco, está dando muito prejuízo, um prejuízo bilionário aí. Até agora, o mercado se pergunta com todo esse resultado, será que Mark Zuckerberg está colocando a empresa nos eixos? A Meta demitiu nos últimos meses muito, demitiu 21 mil funcionários, muitos aqui no Brasil, e o fundador justificou o último corte como o ano da eficiência, dizendo que 2023 é o ano em que a empresa espera recuperar a rentabilidade e ficar mais leve, mais enxuta, em outras palavras, com menos gente. Por hora, o ano da eficiência, que ele fala tanto, mostrou os primeiros resultados. A receita com publicidade aumentou, o número de usuários ativos subiu e o custo baixou. Mark Zuckerberg disse que teve um bom trimestre e a comunidade das redes dele continua a crescer. Isso é uma verdade, né? Como eu falei, são 2 bilhões de usuários que usam diariamente o Facebook, uma potência sem igual. Vamos mudar aqui agora de empresa, vamos falar do Google, o famoso Google. O Google também superou as estimativas. Vou falar primeiro do Google. Tem aqui Microsoft e Google. O Google superou as estimativas dos analistas, o que mostra aí que o negócio de publicidade digital em buscas tem superado, por enquanto, a crise econômica e também a concorrência. Inclusive, foi autorizado aí a recompra de ações de até 70 bilhões de dólares. O lucro do Google nos 3 primeiros meses do ano foi de 15 bilhões de dólares, uma queda de 8,4% na comparação anual, mesmo caso do Facebook. O Google, o investidor esperava uma queda bem mais acentuada, não foi. Para o investidor é uma queda super ok, bem melhor do que esperado. Agora, deixa eu chamar a atenção do faturamento na computação em nuvem do Google Cloud. Olha o crescimento de 27,6%, só essa área faturou 7 bilhões e 400 milhões de dólares. O Google, com isso, reportou lucro da sua unidade de nuvem pela primeira vez. É muito significativo isso para a empresa. O Google demitiu mais de 12 mil funcionários nos últimos meses e a gente tem que lembrar que a gente esquece que demissão custa para a empresa. O Google gastou 2 bilhões de dólares com indenizações e também com encargos relacionados às demissões. Agora, saindo do Google, vamos para outra gigante aí, vamos para a Microsoft, que igualmente superou estimativas, em quem diria, as gigantes de tecnologia. Eu falo quem diria, porque a gente apresentou nos últimos meses notícias nada boas de todas, porque todas demitiram, mas agora elas estão recuperando aí. Vamos ver os lucros da Microsoft. O lucro da Microsoft foi de 18 bilhões e 300 milhões de dólares, uma alta aí de 9% se comparar com o mesmo período do ano anterior. Os negócios, de novo, inteligência em nuvem está dando muito dinheiro.
foram 22 bilhões e 800 milhões de dólares só em negócios gerados na inteligência em nuvem. Isso é o que entrou para a Microsoft, tá? Uma alta aí de 16%. O resultado da Microsoft foi muito impulsionado aqui por isso, por esses números aqui da inteligência em nuvem. A Microsoft, ela chegou a demitir também, foi mais uma empresa que demitiu, foram 10 mil funcionários este ano e ficou muito marcada por ter investido 10 bilhões de dólares no OpenAI, o criador do ChatGPT. Mas tirando todas essas lamentáveis demissões, de todas elas, até porque são empresas que elas cresceram muito na pandemia, foram, em resumo, fazendo um balanço aí, foram resultados muito mais satisfatórios do que todo mundo esperava. Agora, falando da Microsoft, ela sofreu um enorme revés aí. Porque lembra que a empresa anunciou no início do ano passado que comprou a Activision Blizzard, dos populares jogos Call of Duty e o Candy Crush, muito popular, né? Eu vejo um monte de gente ainda jogando o Candy Crush. A aquisição, ela foi a maior da história da empresa, cofundada por Bill Gates, e também era considerado o maior negócio da indústria de games do mundo. Foi colocado na mesa ali 69 bilhões de dólares. O plano da Microsoft é acelerar a área de games da empresa em dispositivos móveis, computadores, consoles, nuvens e intensificar a disputa com a Sony, a dona do PlayStation. A Microsoft, ela é fabricante dos consoles Xbox e mantém um serviço de assinatura na nuvem com enorme diversidade de jogos, o Xbox Game Pass. Bom, qual que é o revés? Essa compra foi vetada por reguladores britânicos sob a alegação de que a união entre as duas empresas poderia prejudicar a concorrência no segmento de jogos em nuvem. Na avaliação da Autoridade de Competição em Mercados do Reino Unido, o negócio poderia resultar em preços mais altos para os usuários, menor oferta de games para os consumidores e menos investimento em inovação no segmento. A Microsoft afirma que vai recorrer. Agora, diante desses resultados todos, quem se saiu melhor? Nós vamos falar agora com o estrategista-chefe da Avenue Securities, William Castro Alves, também conhecido como Will, que gentilmente nos atende diretamente de Miami. Will, obrigado pela presença aqui no Business. Falando de todos esses resultados de Amazon, de Meta, de Microsoft, de Google, quem foi, na sua avaliação e também do mercado, a melhor surpresa, o grande destaque? Boa, muito obrigado aí pela participação, pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês. Acho que tu já comentou bem ali, em termos de surpresa positiva, a Meta Platforms, a dona do Facebook, do Instagram e o WhatsApp, foi a que mais surpreendeu e não por acaso as ações repercutiram muito forte e positivamente, né? Essencialmente aquilo que tu bem comentaste, né? Ou seja, se no passado o Mark Zuckerberg ele vinha tentando seduzir o mercado com a ideia do metaverso, de um mundo que vai migrar cada vez mais para um metaverso e mostrar que todo aquele dispêndio e aquele prejuízo que ele vinha tendo no metaverso faria sentido ou gerariam bons retornos para a empresa a médio e longo prazo. O discurso mudou. O discurso agora é de eficiência, de otimização, de foco em resultado. Ainda que é bem verdade, né, que o metaverso continue sendo um vetor bastante negativo para os resultados do Facebook. Mas quando ele vem e dá uma projeção de receita melhor do que o mercado estava esperando, depois de 3 trimestres consecutivos de queda de receita, o Facebook consegue apresentar um crescimento que ele é bem modesto, de 3% de receitas, mas ainda assim, o fato de romper com aquele ciclo de quedas de receitas, trazer uma projeção para os próximos trimestres mais favoráveis também, sob o ponto de vista de receita e de menores custos olhando à frente, isso fez com que, de fato, a surpresa positiva, né, do Facebook ou da Meta Platforms fosse a maior entre as Big Techs. Bom, então quem mais chamou a atenção na sua avaliação é a Meta. Agora, qual que é o futuro de todas elas, assim? Vamos falar de curto prazo. Eu sei que o mercado financeiro não gosta de falar de muito curto prazo. Eu queria perguntar para você,
porque eu lembro do último resultado da Amazon, que a projeção, o último resultado que eu digo é do ano passado, eles faziam projeções não muito positivas, ou pelo menos projeções que o mercado não enxergava com bons olhos. Mas agora, por exemplo, a Amazon enxergou uma projeção ótima, com um aumento, inclusive, de vendas. Agora, qual que é o futuro delas a curto prazo depois desses meses caóticos aí, com milhares de demissões, uma realidade que todas elas desconheciam, dado que são as empresas mais valiosas do planeta? Uhum. Não, com certeza. É engraçado como tudo é relativo no mercado, né? Se você pegar resultado por resultado, não dá para dizer que esses resultados foram extraordinários, essa que é a verdade. Você pega, por exemplo, o Google, teve um crescimento de receita só de 6%, que é praticamente o que a gente vem tendo de inflação aqui nos Estados Unidos. O Google, inclusive, perdeu 8% de lucro, né? O lucro reduziu. A Meta, o lucro reduziu mais de 20%. Eu diria que entre os resultados, assim, a da Microsoft foi a empresa que conseguiu ter um resultado um pouco melhor ali, enfim, entregando um crescimento de receita de 7%, lucro de 9%, ok? Mas, em geral, quando a gente olhava para trás, né, a gente via essas empresas entregando fortes crescimentos. Elas eram gigantes e ainda entregavam forte crescimento. Essa não foi a realidade do primeiro trimestre. Já houve um ajuste, né? Ou seja, essas empresas já estão percebendo um pouco dessa ciclicalidade que a gente vê da economia americana, que passou por uma grande recessão ali em 2020, voltou com tudo em 2021 e a partir de 22 começou a desacelerar e segue desacelerando. Foco dessas empresas cada vez mais, o Google reforçou isso de otimização de resultados, foco em coisas que gerem eficiência para a empresa, redução do seu tamanho, demissões e, eventualmente, recompras de ações como forma de sustentar a sua ação. Eu acho que, olhando para frente, a tônica ela não mudou muito, ainda que, eventualmente, tenha sido um pouco melhor, né, ou menos pior, do que o mercado vinha projetando para algumas delas, né? Agora, Will, você acredita que os analistas de Wall Street, você que está nos Estados Unidos e acompanha mais de perto, inclusive, eles não estavam pessimistas demais aí com os resultados das empresas americanas? E talvez a realidade mostrou outra coisa? Eu diria que isso faz parte, é normal, é o modus operandi, digamos assim, de Wall Street, né? Você joga as expectativas para baixo para dar uma margem, ou seja, para será que o preço da ação ele incorpora essa menor projeção? E ainda assim, dada essa menor projeção, será que ainda tem espaço de valorização? Será que ainda vale a pena carregar determinada ação? Então é mais ou menos assim que os analistas atuam. Tanto é que, tradicionalmente, durante a safra de balanços, o earning seasons, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né, a divulgação dos balanços, não só das big techs, mas de todas as empresas, na média, as empresas superam em 70%, né, 70% das empresas do S&P 500 superam as estimativas dos analistas. Exatamente nessa ideia de ter uma projeção mais conservadora, né? Ou seja, com investimento a gente sempre tem que ser relativamente conservador, especialmente em renda variável, né? Que varia, que tem muito risco. Então é normal que os analistas joguem essas expectativas para baixo, já esperando que eventualmente as empresas possam surpreender positivamente. No caso das big techs, de fato, elas conseguiram surpreender positivamente. Ressalto novamente, né, acho que não foram resultados com grande brilho, mas eles trouxeram cada um da sua forma, né? Tu comentou bem, poxa, o Google recomprando 70 bilhões de ações, a Microsoft com resultado ok, consegue crescer receita e transferir isso para lucro também, a Amazon com resultado que surpreendeu positivamente, com guidance, o Facebook também. Então, cada uma da sua maneira, né, conseguiu surpreender o mercado de forma positiva, apontando, né, para um cenário que ainda é de desaceleração, mas talvez menos pior do que aquilo que se imaginava. Vale lembrar também, né, que em economia as coisas demoram um pouco, né? A gente tem visto isso no mercado de trabalho americano, ainda muito resiliente, apesar de todas as demissões. A gente tem visto sinais dúbios, né, quando a indústria desacelerando, mas ainda tem alguns segmentos de serviço muito forte na economia americana. É normal dentro de um ciclo de desaceleração. Bom, e lembrando, Will, ao nosso espectador que vem aí nos próximos dias ainda o resultado da Apple, que é a empresa mais valiosa do planeta, mas isso é papo de outro programa. Will Castro Alves, da Avenue, muito obrigado pela presença aqui no Business. Agradeço a participação, bom dia a todos.
Tirando o assunto aqui no Business, vamos para a Netflix. Sim, porque a Netflix ela vai investir aí 2 bilhões e 500 milhões de dólares na Coreia do Sul nos próximos 4 anos. E por que a Coreia do Sul? Porque foi do país que surgiram alguns dos mais recentes sucessos da empresa de streaming, como o fenômeno Squid Game, o Round 6, e também o The Glory, a lição. Além do filme, também o Parasita, o ganhador de 4 Oscars. O investimento planejado pela Netflix para produzir séries, filmes e reality shows sul-coreanos é quase o dobro do valor que o serviço de streaming gastou na Coreia do Sul de 2016 a 2021. A Coreia do Sul, ela surgiu como uma potência global do entretenimento recente, com os usuários da Netflix passando mais tempo assistindo a programas do país do que qualquer outra noção fora dos Estados Unidos. Só em março, o drama The Glory foi uma das 10 séries mais populares da Netflix em mais de 90 países. E a Netflix corre aí para engajar mais quem está dentro e atrair mais assinantes. O primeiro trimestre, a gente mostrou no último Business, o primeiro trimestre do ano não foi muito bom para a Netflix. O crescimento no número de assinantes veio abaixo do previsto e houve estimativas aí mais fracas para os próximos meses. Lembrando que na América Latina a perda foi maior. Enquanto a Coca-Cola lá o pessoal está bebendo mais Coca, a Netflix caiu aí na América Latina. A Netflix perdeu por aqui 450 mil assinantes só no primeiro trimestre, é a maior retração da região em um ano. Por isso, é hora de correr atrás de mais produções, e a grande aposta vem de longe, vem da Coreia do Sul. Vamos falar de shopping centers no Brasil, porque a operadora Multiplan, que administra 20 grandes shopping centers no país, em diferentes regiões, apresentou os resultados aí das vendas do primeiro trimestre de 2023. Vamos ver como anda a temperatura econômica desses lugares, dos shoppings da Multiplan. O lucro dos shoppings bateu aí, olha o aumento, 20% de alta. Lucro de 207 milhões e 200 mil reais. E as vendas nas lojas, isso daqui me impressiona aí. Só no primeiro trimestre, 4 bilhões e 600 milhões de reais, uma alta de 16%. Essas vendas nas lojas, esse último número aqui, são as maiores registradas em um primeiro trimestre. A taxa média de ocupação ficou quase estável em 94,7%, um ótimo número, aliás. Além de São Paulo, onde é dona, por exemplo, do Shopping Morumbi, do Anália Franco, no Rio de Janeiro, é dono do Barra Shopping, do Village Mall, a empresa mantém grandes shoppings em cidades como Canoas, Maceió, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. E só para se ter noção como movimenta, né? Shopping center, muita gente, olha o estacionamento lotado. A Multiplan movimenta atualmente 80 mil postos de trabalho. E olha, vocês já me ouviram falar aqui do HunterCast, né? O podcast de inovação que eu comando aqui na Jovem Pan. Eu adoro fazer, porque a gente recebe muita gente de inovação das empresas, muito executivo, muita gente de startup. E no programa dessa semana, eu recebi o Bruno Stefani, que acaba de deixar, por decisão própria, o cargo alto, aí, um cargo de diretor-geral global de inovação da Ambev, uma gigante aí das cervejas no mundo, com mais de 200 rótulos e que domina 70% do mercado cervejeiro brasileiro. Ele revelou bastidores das inovações da Ambev e o que ele pensa sobre o tema de inovação. Vamos acompanhar um trecho do programa. Qual foi a tua maior realização na Ambev? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, bater papo, te conhecer. Eu acho que
ter participado da mudança que a companhia fez nos últimos anos, talvez tenha sido o maior presente. E acho que a minha grande contribuição foi, ali em 2017, 2018, quando eu entrei, ser um dos primeiros responsáveis a ajudar a treinar o board da companhia em inovação e tecnologia. O executivo brasileiro hoje quer aprender sobre tecnologias emergentes, mudança de comportamento do consumidor, novos modelos de negócio. E eu acho que a grande sacada da companhia lá atrás, e eu capitaneei, ajudei a construir essa formação, foi educar. A gente precisou aprender o que estava acontecendo para depois tomar a decisão. Foi dali que a gente tomou a decisão de ter uma área de tecnologia, de ter uma liderança em tecnologia, de dar muito mais importância ao código, de trazer o código, o conhecimento para dentro da companhia. Acho que a companhia no passado operou muito terceirizado e a gente virou realmente uma empresa que é mais do que cerveja. Então a ideia ali atrás foi educar a companhia, mas dali veio uma série de projetos, inclusive para mim, que era na época a pessoa de inovação. Inovação, falando com startup, pensando um pouco de novos negócios digitais e tentando arquitetar ali as negociações com grandes empresas de tecnologia. Como é que é comandar a área de inovação de uma empresa tão grande como a Ambev? Cara, eu acho que isso serve para a Ambev, serve para um banco, para uma empresa de óleo e gás, de energia. Eu acho que é você ter a cabeça de que você deveria ser muito mais um concierge do que um Elon Musk. É mesmo? Exato. Você fala isso pra galera? Eu falo. Porque você tem que entender que você é parte do processo. Você precisa servir as áreas de negócio. Você precisa ajudar a companhia a se abrir para o ecossistema e trazer soluções prontas para que essa área de negócio consiga trazer resultado para a companhia. No fim do dia, empresa que tem área de inovação é empresa velha. Se você tem uma área de inovação e a inovação da sua empresa depende de uma área, você tem um gargalo de inovação. Pode olhar as empresas que a gente considera as mais inovadoras do mundo. Não existe área de inovação. O que a pessoa precisa, o profissional precisa para ser inovador? Perfeito. Primeiro, a resposta clichê é gostar de aprender. E a não tão clichê o que você tem que aprender? Eu sempre falo que a inovação está no tripé entre você entender pessoas, no caso de empresa, entender consumidor, entender mudança de comportamento do consumidor, você conseguir decifrar um pouco o que são essas novas oportunidades de negócio. Porque negócio, lá no passado, era compra e venda, era varejo, era você vender e entregar. Agora, tem N formas, tem assinatura, tem freemium, tem muita oportunidade. Como é que eu aprendo essas visões de negócio? E gostar um pouquinho de tecnologia. Porque apesar do que a gente está vivendo hoje tem a ver com tecnologia, não é dependente de tecnologia, mas você precisa saber. Você precisa hoje, por exemplo, ter uma noção do que é inteligência artificial. Você precisa ter uma noção do que o ChatGPT está fazendo. Não pode passar despercebido por esses assuntos. Não pode. É mais um jovem. O HunterCast é assistido por muito jovem, entendeu? Mas o nosso espectador ou ouvinte, que a gente está no Spotify também, ele gosta do assunto de inteligência artificial. Eu vejo, assim, os comentários são muito positivos. E a agressividade com que a solução do ChatGPT chegou na nossa mão. Há 4 meses atrás a gente não sabia o que era AI generativa. Hoje a gente está usando. Cara, como é que isso aconteceu? Então, o tripé de você estar bem posicionado e trabalhando bem com inovação como é que você entende pessoas, como é que você entende negócio, como é que você entende tecnologia. E aí, até para dar um exemplo, que eu sempre falo poxa, a gente está imerso em tecnologia, mas tecnologia não é o motivo número 1 de tudo que a gente está vivendo, são os modelos de negócio de Uber e Airbnb. Tem tecnologia por trás? Tem. Mas eles existem porque a gente aceitou entrar num carro de um estranho. Isso. E a gente aceitou se hospedar numa casa de uma pessoa que a gente não conhece. O nosso comportamento mudou. A partir daí, esse modelo de negócio validou. E quem quer acompanhar a entrevista completa pode ir no Spotify ou no canal do YouTube da Jovem Pan, que tem o HunterCast ali inteiro. Vamos girar o assunto aqui porque o conglomerado de luxo LVMH, enfim, se tornou a primeira empresa da Europa a atingir 500 bilhões de dólares em valor de mercado. É uma conquista, olha, de respeito. Ela entra também entre as 10 mais valiosas empresas do mundo. A valorização do euro em relação ao dólar e a reabertura das lojas da empresa na China impulsionaram as receitas. Na Europa, é a empresa maior do continente em valor de mercado. Só este ano, as ações acumulam uma valorização na casa de 30%. A LVMH
reúne uma variedade de empresas que traduzem o que é luxo no mundo. Ela é dona de grifes como a Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, que mais? Sephora, tem a Tiffany, é muita marca. O dono da LVMH, que é o francês, esse daqui, o Bernard Arnault, ele tem 74 anos, é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 211 bilhões de dólares. O lucro realmente cresce e vende sem parar. E com isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigado sempre pela companhia, pela presença aqui no Business. A gente volta no próximo fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.